Vamos agora continuar o nosso estudo de bases de dados, aprendendo como criar tabelas. Tabelas é essencial em bases de dados relacionais, já que uma base de dados relacional só contém tabelas. Eu estou a utilizar aqui o Windows somente desta vez para vos relembrar o que é que vocês devem fazer, mas a partir desta aula em diante eu vou utilizar o meu sistema operativo, que é o Linux. A primeira coisa que nós temos que fazer é executar o XAMPP. Então, chegar aqui, procurar painel de controle do XAMPP, é isto, clico. Depois é iniciar o MySQL, Start. Depois, clicar no botão da Shell para abrir aqui a Shell. E agora, entrar no MySQL. É MySQL, -u, root, depois -p, Enter. E depois, Enter novamente, já que este MySQL não tem palavra-passe de acesso. Bem, só relembrando os comandos que nós aprendemos, eu quero ver as bases de dados que existem neste meu computador. O comando é show databases, Enter, e aqui aparece que que este meu computador tem 5 bases de dados. Se eu quiser selecionar uma base de dados, por exemplo, a base de dados teste, o comando é use, seguido do nome da base de dados, teste, ponto e vírgula. Lembre-se que os comandos em MySQL devem terminar com ponto e vírgula. Eu mudei de base de dados, agora estou na base de dados chamada teste. Se eu quiser criar uma base de dados, o comando é create database. Eu vou chamar esta base de dados de lixo, ponto e vírgula, e faço Enter. E foi criada a base de dados chamada lixo. Como é que eu sei? Posso novamente utilizar o comando show databases e aparece aqui a base de dados lixo. Para selecioná-la, já vimos, seria o comando use o nome da base de dados, lixo, ponto e vírgula. Para eliminar a base de dados, o comando é drop database, seguido do nome da base de dados, neste caso é lixo, ponto e vírgula. Tenham em atenção que este comando elimina imediatamente a base de dados, não pedindo confirmação e não sendo possível depois recuperar a base de dados que foi eliminada. Eu vou eliminar, faço Enter. E agora, se fizermos show databases, a base de dados lixo desapareceu. E hoje vamos ver como criar tabelas. E para criar tabelas, utilizamos o comando create table, seguido do nome da tabela e depois, entre parênteses, o nome de cada uma das colunas da tabela, juntamente com o seu tipo e com mais algumas especificações. Vamos ver aqui um exemplo prático. Aqui, criar a base de dados exemplo 1. Então, vou chegar aqui e vou criar a base de dados, create database exemplo 1, ponto e vírgula, Enter. E foi criada. Para eu ter certeza que ela foi mesmo criada, show databases, ponto e vírgula, e está lá a minha base de dados, exemplo 1. A seguir, quero selecioná-la. O comando é use exemplo 1, ponto e vírgula. E neste momento a base de dados foi alterada e estamos na base de dados exemplo 1. E a seguir, criar a tabela presidente. Para criar a tabela presidente, o comando é create table, seguido do nome da tabela que a gente quer criar. O nome da tabela que nós queremos criar é presidente, ou seja, vai ser uma tabela
onde nós iremos guardar os nomes dos presidentes de Portugal. Então, create table presidente. A seguir, se vocês olharem para cá, vou abrir um parênteses. E, para ser mais prático para nós, vou mudar de linha. Atenção que não há o menor problema em mudar de linha, porque o que diz que eu já terminei de escrever o meu comando é o ponto e vírgula. Portanto, mudei de linha, ele continua à espera que eu prossiga com a escrita do comando. E agora, tenho que dar o nome de cada uma das colunas. E a primeira coluna da minha tabela chama-se prim nome. Então, vai ficar prim nome, que é o nome da coluna. Prim nome significa primeiro nome, ou seja, esta coluna irá conter o primeiro nome do presidente. É uma coluna que vai guardar dados do tipo string, do tipo texto, e em MySQL, dados do tipo string, do tipo texto, eu represento utilizando a palavra varchar. Depois abrir e fechar parênteses, e aqui dentro eu digo quantos caracteres que no máximo aquela coluna irá guardar. E aqui está a dizer que ela irá guardar no máximo 15 caracteres. Então aqui entre parênteses eu vou colocar aqui o número de caracteres que ela vai guardar, 15. Atenção, se eu colocar mais do que 15 caracteres, os caracteres que ultrapassarem os 15 primeiros vão ser perdidos. Okay? Ela só irá guardar os 15, no máximo, os 15 primeiros caracteres. Depois está a dizer que não nulo. Quer dizer o que é isto? Quer dizer que esta coluna não pode ter valores em branco. Esta coluna tem que ser preenchida obrigatoriamente. E como é que eu indico isto? Utilizando a palavra not, que significa não, null, null, com 2 L's, significa nulo. Portanto, essa coluna não pode ter valores em branco. Tem que ser obrigatoriamente preenchida. Já terminou as minhas colunas? Não. Tenho mais uma. Então, é vírgula. Atenção que só colocamos a vírgula depois de termos especificado uma coluna inteira. Um erro que vocês costumam fazer muito é prim nome, vírgula, varchar, vírgula, not null, vírgula. Não. Nós só colocamos a vírgula no final da especificação de uma das colunas. Como eu tenho mais colunas para especificar, vírgula, vou mudar de linha e a próxima coluna é esta aqui. Tem o nome de último nome, último nome, é do tipo varchar, ou seja, vai guardar texto com no máximo 15 caracteres e também não pode ser deixado em branco, não pode ter valores em branco, então é not null. Tenho mais alguma coluna? Tenho, então é vírgula. E qual é o nome da próxima coluna? Inicio mandato. Inicio mandato. Né? Depois, de que tipo que ela é? Que tipo de dados ela irá guardar? Ela vai guardar dados do tipo data. E em MySQL, esses dados são do tipo date, dat. Ok? Não pode ficar em branco, não pode ficar em branco, então é not null. E é a chave primária, é a coluna que é a chave primária, então é primary key. Vírgula. Depois tenho mais uma outra coluna, é a coluna chamada fim mandato, do tipo date. Pode ficar em branco, pode, faz sentido. Depois, vírgula, e depois temos a última coluna, que é a coluna do partido. Então, é partido, que é o nome da coluna, partido, do tipo texto, então é varchar. Quantos caracteres ela consegue guardar no máximo? 50, vírgula, e não pode ficar em branco.
porque todos os presidentes têm associado a eles um partido. Ok? Então é not null. Ok? Tenho mais alguma coluna? Não. Então vou mudar de linha, vou fechar o parênteses que eu abri aqui, não é? E agora, para dar como concluído este meu comando, vou colocar ponto e vírgula e fazer Enter. Ups, e deu aqui um erro. Qual foi aqui o erro? Vamos ver, então, SQL, create table presidente, prim nome varchar 15 not null, último nome, está aqui. Atenção que estas mensagens de erro muitas vezes não indicam a posição correta do erro. Portanto, o melhor que nós temos que fazer é pegar todo o comando, ok? Examinar o comando de início ao fim. Eu enganei-me aqui, devia ser varchar. E agora, como é que eu conserto isto? Agora vai dar um trabalhão consertar isto aqui no MySQL. Nem de propósito. É por isso que eu aconselho que nestes comandos que são longos, que sejam mais complicados em termos de escrita, que vocês escrevam esse comando no bloco de notas. Ou seja, chego aqui, vou abrir o bloco de notas, ok? E vou escrever este comando novamente aqui no bloco de notas. Então, vai ser create table branco not null, ok? E ponto e vírgula. Pronto, escrevi aqui o meu comando. Agora vou selecionar tudo, vou copiar e vou aqui no MySQL e vou com o botão direito do rato novamente. Ok? Agora faço Enter e agora tudo correu bem. Havendo aqui algum erro, eu venho aqui no bloco de notas e procuro o erro e conserto aqui no bloco de notas. Tá bem? Correu tudo bem. E agora, como é que eu consigo ver as tabelas que existem dentro de uma base de dados? Com o comando show tables. Estou na base de dados exemplo 1, acabei de criar a tabela presidente e agora se eu pedir para mostrar todas as tabelas que existem na base de dados exemplo 1, Enter, e aparece-me aqui apenas uma tabela, a tabela do presidente. Agora, um outro exemplo, criar tabelas. Criar a base de dados exemplo 2, então vai ser create database exemplo 2, ponto e vírgula, Enter. Foi criada, como é que eu sei? Show databases, ponto e vírgula. Está lá, exemplo 2. Quero selecioná-la, então use o nome da base de dados, que é exemplo 2, ponto e vírgula. E agora aparece a mensagem, a base de dados foi alterada e aqui aparece exemplo 2. E a seguir, criar a tabela membro de um clube. Então create table e o nome da tabela é membro. Mas vamos fazer isto aqui no bloco de notas. Então vou chegar aqui, create table membro, abrir parênteses, mudar de linha e a primeira coluna chama-se ID, então vai ser ID, é o nome da coluna, é do tipo inteiro, então é int. Int significa inteiro. Não pode ficar em branco, not null. Numeração automática. Esta coluna ID vai ter um número inteiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas quem irá dar esse número não serei eu, mas vai ser um número que será gerado automaticamente pelo MySQL. Daí se chamar de numeração automática. E numeração automática no MySQL eu represento pelas palavras auto, increment.
auto-increment significa numeração automática. E depois também é chave primária. Então, é primary key. Tenho mais alguma outra coluna a criar? Tenho aqui uma outra coluna. Então, é vírgula. Vou passar agora para outra coluna. Qual é o nome dele? Qual é o nome dela? Prim underscore nome. Então, fica prim underscore nome. Tipo de dados que esta coluna vai conter é a varchar. Quantos caracteres ela vai guardar? No máximo 20 caracteres. E não pode ficar em branco. Faz sentido, não é? Qualquer membro de um clube tem que ter um nome. Então, vai ser not null. Tenho mais alguma coluna para criar? Tenho ult underscore nome. Então, é vírgula. Agora, o nome da coluna, ult underscore nome. Que tipo de dados ela vai guardar? Está aqui. Texto com no máximo 20 caracteres. Varchar com no máximo 20 caracteres. Não pode ficar em branco. Not null. Tenho mais alguma coluna para criar? Tenho. Então, é vírgula. O nome da coluna é data underscore fim. Data underscore fim. Ou seja, essa pessoa vai ser membro até que data, é do tipo date e pode ser nulo, ou seja, pode ficar em branco. Faz sentido. Quando eu entro como sócio de um clube, não se sabe a partida durante quanto tempo eu vou ser sócio. Okay? Portanto, fica em branco. E agora, vírgula, e tenho aqui uma outra coluna com o nome de e-mail, que vai guardar o e-mail do membro, varchar, quantos caracteres? 100 caracteres, e pode ficar em branco. Faz sentido, porque nem todos os membros, né, de um clube terão uma conta de correio eletrônico. Tenho aqui mais alguma coisa? Não. Então, agora vou fechar o parênteses que eu abri aqui em cima, ponto e vírgula, e agora vou copiar, botão direito do rato, copiar, vou aqui, já estou na base de dados exemplo 2, botão direito do rato, ele automaticamente colou aqui esse texto, vou fazer Enter, ops, e tenho aqui um erro, vamos ver auto-increment. Então, create table, membro, id, inteiro, not null, auto underscore increment. Ok? Mas como eu fiz aqui no bloco de notas, é muito fácil. Ok? Portanto, não se esqueçam, auto increment é auto underscore increment. Vou selecionar novamente, copiar, volto aqui, vou colar, vou fazer Enter, continuo com o meu erro, onde é que está? Primeiro nome, varchar 20, not null, último nome, varchar 20, not null, data fim, do tipo date, e-mail, outro erro está aqui, olha, e-mail varchar, não há problemas, venho aqui, vou consertar, varchar, espero que agora esteja tudo certo, copiar, voltar para cá, botão direito do rato, não ficou direito, tem que ter aqui mais espaço, sou eu, aqui, copiar, aqui, botão direito do rato, está aqui, agora Enter, e finalmente deu certo. E agora, se eu quiser ver se efetivamente essa tabela foi criada, é claro que ela foi, está aqui, query OK, qual é o comando que me mostra as tabelas que existem dentro de uma base de dados, é o comando show tables, ponto e vírgula, enter. E está lá, portanto, a base de dados exemplo 2 tem dentro dela uma única tabela chamada de membro.
Portanto, o que nós temos que lembrar, quando quisermos especificar uma coluna para guardar texto, é varchar. E, entre parênteses, temos que dizer quantos caracteres aquela coluna irá guardar. Depois, quando eu quiser guardar uma data, utilizo o tipo de dados chamado de date. E em MySQL, as datas são armazenadas entre aspas ou apóstrofos e na forma ano, mês, dia. 4 dígitos para o ano, 2 dígitos para o mês e 2 dígitos para o dia. Por exemplo, aqui está 2010 é o ano, 4 dígitos, traço 09, que é o mês, setembro, traço 23, que é o dia, e está entre apóstrofos. Também podia colocar aspas, ok? Depois também aprendemos que quando eu quero guardar números inteiros, o tipo de dados é int ou integer, se vocês quiserem escrever a palavra completa, integer. E quando eu quero que uma coluna receba números que são incrementados automaticamente pelo MySQL, o tipo de coluna é auto-incremente. Os números são sequenciais e são gerados automaticamente. Depois, se eu quiser saber qual a estrutura de uma tabela, isto é, como é que a tabela é constituída, eu utilizo o comando describe seguido do nome da tabela. Por quê? O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, vamos ver aqui, vamos ver aqui quais são as bases de dados que existem. Show databases. Vamos utilizar aqui esta base de dados phpMyAdmin. Então, use phpMyAdmin. Ponto e vírgula, enter. Portanto, já estou nesta base de dados. Quero ver as tabelas que ela contém. Show tables. E esta base de dados phpMyAdmin tem 19 tabelas. Agora vem esta questão. Nas outras tabelas, a tabela presidente e a tabela membro, fomos nós que a criamos. Portanto, nós já sabemos a estrutura dela. Nós tínhamos aqui escrita a estrutura dela. Qual era o nome da coluna, tipo da coluna, se podia ficar em branco ou não. Portanto, nós já sabíamos estes dados, porque estas tabelas foram criadas por nós. Agora, nesta base de dados do phpMyAdmin, temos aqui esta tabela, PMA__users. Eu não faço a menor ideia de quantas colunas ela possui, qual é o tipo de colunas, quem é a chave primária, eu não faço a menor ideia, já que não fui eu que a criei. Assim sendo, quando eu quiser saber informação sobre a tabela, quantas colunas ela tem, qual é o tipo de dados que cada coluna guarda, quem é a chave primária, se a coluna pode ficar em branco ou não, eu utilizo o comando chamado de describe, seguido do nome da tabela. Eu quero saber informações sobre essa tabela, PMA__users, então o nome da tabela, PMA__users, ponto e vírgula, enter. E aqui está a dizer que esta tabela contém apenas 2 colunas. Uma coluna chamada username, que consegue guardar dados do tipo texto, com no máximo 64 caracteres. Ela não pode ficar em branco. Ela é uma chave primária. E depois tem aqui uma outra coluna, chamada usergroup, que é também do tipo texto, que consegue guardar no máximo 64 caracteres, que não pode ficar em branco e que também é chave primária. Tá? Portanto, quando eu quiser saber a estrutura de uma tabela, como é que ela é constituída,
É como se fosse um carro. Eu quero saber a estrutura do carro, como é que o carro foi construído, não é? Qual é a cilindrada do motor, qual é a potência do motor, ok? Neste caso, eu utilizava o comando describe, nome do carro, marca do carro, tá bem? E para terminar, já que é um comando muito simples, quando eu quero eliminar uma tabela, o comando é drop table, nome da tabela. Portanto, vou novamente para a minha base de dados exemplo 2, vou para lá, então use exemplo 2, ponto e vírgula, já estou lá, exemplo 2, quero ver as tabelas que lá existem, show tables, ponto e vírgula, tenho apenas uma tabela e agora quero eliminá-la. Então é drop table e o nome da tabela, que é membro. Membro. Atenção que aqui é a mesma coisa com a base de dados. Não é pedida confirmação e, após a tabela ser eliminada, não é mais possível recuperá-la. Então, estou na base de dados exemplo 2, quero eliminar a tabela membro, é isso mesmo, vou fazer Enter e a tabela foi eliminada. Se eu agora pedir para me mostrar todas as tabelas que existem na base de dados exemplo 2, é show tables, ponto e vírgula, e aparece empty set, conjunto vazio, ou seja, não existe nenhuma tabela dentro da base de dados exemplo 2.